Saudações, amigos, todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Tech Triumph, Fight Song da Virginia Tech. Estamos no ar para o 4º episódio do College Cast, o único podcast de língua portuguesa em atividade, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. E hoje, nesta terça-feira, 13 de julho, Dia Mundial do Rock, a gente que é muito fã de rock and roll, aproveita para fazer um adendo. Se no episódio número 3 eu falei sobre filmes e séries que tinham enfoque, ainda que como pano de fundo, nos Bowls, que era um tema da semana passada, eu vou aproveitar aqui o Dia do Rock para deixar uma sugestão para você que é fã de rock and roll, principalmente do Metallica e de college football. Se você ainda não viu, vai lá e pesquisa a entrada dos jogadores da Virginia Tech, esse time que você ouviu a Fight Song, quando eles estão jogando em casa. É simplesmente maravilhoso, porque além do vestiário ficar fora do estádio, no alojamento, e eles têm que vir andando, entra num túnel para ter acesso ao campo de jogo, tudo isso acontece ao som de Enter Sandman, e já há vários e vários anos. Então fica o convite, vai lá, pesquisa a entrada de Virginia Tech, vale muito a pena. E se hoje a gente tá falando aí sobre sonhos, né? Alguns têm o sonho de se tornar um popstar, um rockstar. Já muitos pais nos Estados Unidos sonham com outra coisa. O sonho de 11 em cada 10 pais americanos é ter o seu filho ganhando o Heisman Trophy. E é sobre este assunto que hoje nós iremos falar. Vem com a gente para saber o que é esse prêmio, quem concorre, como ele é dado, por que ele é tão importante. E a gente também vai aproveitar para falar sobre jogadores de sangue verde e amarelo, brasileiros raiz, que fizeram história nos campos universitários pelos Estados Unidos. Mas antes, vamos começar a apresentar o programa da mesa de hoje. E se o assunto é Heisman Trophy, nada melhor do que eu dar meu primeiro boa noite ao representante do time que teve o ganhador do Heisman na última temporada, Luiz Felipe Amorim, torcedor da Alabama Crimson Tide. Muito boa noite. Boa noite, caros ouvintes e nossos queridos colegas de mesa, Pinhatti, Nicolas, principalmente o nosso âncora maravilhoso, que vocês gostam de ouvir com essa voz melódica, que é o grande Matheus Pinho, colega nosso aqui, colega meu há muito tempo de outros projetos. Hoje a gente vai realmente, primeiro, agradecer ao Devonta Smith, mais um título, e a gente também vai falar hoje sobre os troféus de melhores jogadores no college football. Muito bem. E já que a gente comentou que no ano passado o Devonta Smith de Alabama ganhou esse prêmio, no ano anterior, em 2019, meu caro Piatti, Joe Burrow da Louisiana State University foi o ganhador. Mas teve um certo menino que usava a camisa 23 de Wisconsin Badgers, que foi até a final do prêmio. Explica pra gente, meu amigo, por que esse cara ganhou tantos votos num time que nem sequer foi pros playoffs. Muito boa noite. Saudações, Matheus Pinho, saudações amigos da mesa do CollegeCast, saudações ouvintes do CollegeCast, vocês que são importantes em ouvir esse podcast. Vamos para mais um episódio, contar a história do Heisman Trophy e de outros troféus também, conhecer um pouco mais da história e por que é tão importante essa modalidade nos Estados Unidos. E sim, eu me lembro sim, de 2019, quando o 23 de Wisconsin, o running back Jonathan Taylor teve uma temporada de 2.003 jardas corridas para 21 TDs, ficando em quinto na votação de Heisman, atrás de Chase Young, Justin Fields, Jalen Hurts e Joe Burrow. Mesmo ele ficando em quinto, ele ainda assim teve uma temporada espetacular para o Wisconsin, que nem chegou ao playoff. Foi uma temporada assim absurda e muito boa de Jonathan Taylor. E o Jonathan Taylor nessa temporada, que quase fez eu colocar a estátua dele no jardim da minha casa, porque, cara, era a alegria do meu sábado
ligar a TV e ver aquela camisa 23 vermelha de Wisconsin se movendo pelo campo e estraçalhando defesas adversárias. E se o nosso Badgers não ganha um título nacional desde a década de 40 e não tem um ganhador do Heisman desde o Ron Zane nos anos 90, meu caro Nicolas Terzioglu, desde 87 a sua Notre Dame Fighting Irish não é agraciada com o Heisman desde Tim Brown. Existe esperança no horizonte? Muito boa noite. Muito boa noite, caros amigos aí de mesa, caros ouvintes também. Bom, tocou no calo, né? Pisou onde mais dói. Saudades Tim Brown. E, cara, sendo bem sincero, olhando pro elenco de Notre Dame hoje, eu cito aí 2 jogadores que podem brigar aí pelo Heisman. Um é o Kyren Williams, né? Running back. E o outro na defesa, o Kyle Hamilton, né? Safety. Então tem esperança no horizonte, sim. Alô, Fighting Irish, bora brigar. Eu quero dizer que eu estou na torcida pelo Kyren Williams ser o Heisman, porque eu draftei ele em 2 ligas de fantasy, tá? Então, se esse cara for o Heisman, eu vou me dar muito bem no fantasy, então go Irish. Primeiramente, eu queria dar aqui meu boa noite pro Jorge, né? O Jorge seria o idealizador do projeto, que por questão de estar viajando não pôde participar aqui do programa mais uma vez, mas muito em breve estará de volta. Também teve o Diego Ramiro, que ia participar, mas acabou tendo uma questão familiar, teve que cancelar de última hora. E também, evidentemente, a nossa saudação especial pro Cover Football, projeto Cover Football, nosso parceiro aqui do CollegeCast, nas pessoas do Jorge Cireu e do Felipe Fidelis. Se você ainda não conhece o trabalho deles, tá perdendo tempo, vai lá e confere, tem muita coisa bacana, conteúdo de muita qualidade sobre o futebol americano, tanto de college quanto de NFL. Acessa lá, medium.com/coverfootball, medium, medium.com/coverfootball, cover, C-O-V-E-R, e futebol em inglês, ou siga o @coverfootball no Instagram, que tem a árvore de link para você conferir tudo aquilo que o Cover tem pra te oferecer. Inclusive, hoje mesmo o Cover fez um post muito legal falando sobre, comparando aí o Dak Prescott com o Matt Stafford para gerar aquela discussão bacana. Você quer fazer um debate com seus amigos? Vai lá no Cover, que sempre tem coisa legal para você poder puxar. E agora, vamos ao que realmente interessa. O ano é 1935. Vamos continuar a nossa jornada pelo túnel do tempo e voltar no momento em que um certo prêmio foi criado. Batizado em homenagem a John Heisman. Aquele mesmo que no programa piloto você conheceu e que a gente citou, que ajudou a criar as regras do futebol americano. O pai do futebol americano. O pai do futebol americano. Esse cara recebeu um prêmio em sua homenagem. O John Heisman Trophy. Trust. Tem sempre essa palavrinha no final que a gente esquece. Ele é dado até hoje ao jogador mais extraordinário da temporada. Só que naquela época, ele ainda não tinha esse status nacional. Ele era dado ao jogador mais valioso da temporada no leste do rio Mississippi. Ou seja, no lado leste dos Estados Unidos. O primeiro ganhador, um halfback da Universidade de Chicago chamado Jay Berringer, que vai ser citado mais pra frente neste programa. Mas, com o passar dos anos, este prêmio ele começou a tomar dimensões nacionais, até se tornar efetivamente o principal prêmio dado a um jogador do college football. Atualmente, todos os jogadores de todas as divisões do college football são elegíveis para o prêmio. Mas, praticamente via de regra, os ganhadores são da FBS, a primeira divisão, e que a gente citou ainda no programa sobre estrutura, a Bíblia narrada do futebol americano, no episódio piloto. Para concorrer, o jogador basicamente só precisa estar jogando e ter números sensacionais, seja ele no ataque, na defesa ou nos outros times especiais, como foi o caso do Desmond Howard em 1991, jogador que era retornador e depois foi campeão do Super Bowl com o Green Bay Packers. Participam do processo de escolhas
jornalistas esportivos, né, que são o pessoal aí que cobre o college football com mais afinco. Mas um detalhe, as pessoas, evidentemente, precisam demonstrar a sua cota de imparcialidade. Existem cerca de 870 eleitores da mídia, né, de jornalistas. 145 de cada uma das 6 regiões principais dos Estados Unidos. Também participam do processo de escolha antigos ganhadores do prêmio, exceto quando um ganhador ele estudou na mesma universidade que um dos atuais finalistas, por motivo de clubismo, né? Ainda existem atualmente 57 ganhadores que estão elegíveis para votar. E parte deste processo também cabe aos fãs, porque a ESPN e a NissanHeismanHouse.com compilam os votos dos fãs e ele vale uma pequena parcela neste processo todo. Como a gente falou, no último ano o vencedor foi o Devon Smith, inclusive até com bem pouca resistência, né? A gente já meio que sabia que ele ia ser o ganhador, não foi uma grande surpresa. E, meu caro Piatti, até hoje o Heisman Trophy ele é visto como um diferencial na hora de draftar um atleta, né? Porque se ele se destacou como o jogador mais importante da temporada do college, jogando contra 130 times no universitário, ele tem bastante potencial para fazer diferença contra 31 equipes na liga profissional. Só que nem sempre esses caras se destacam tanto assim no profissional, não é verdade? Sim, meu caro. Vou falar aqui sobre alguns jogadores que venceram o prêmio Heisman, o jogador mais extraordinário da temporada, mas não renderam nada, ou então aproximadamente nada, na NFL. O primeiro que eu vou falar é logo o primeiro vencedor do Heisman em toda a história, que foi, como você falou aí o nome dele, John Berrigan. Ele venceu o Heisman em 1935, o primeiro Heisman da história. Ele praticava outros esportes universitários, como atletismo. Inclusive, o recorde dele no decathlon, um esporte aí que eu não vou explicar muito sobre como funciona, que ele estabeleceu esse recorde no ano de 1936, e esse recorde só foi quebrado em 2007 na Universidade de Chicago, um recorde aí que durou 71 anos. Ele ainda tentou vaga na Olimpíada de 1936, na equipe de atletismo dos Estados Unidos, e não conseguiu, mas ainda assim era um atleta extraordinário no atletismo e na natação. Só que ele focou a carreira dele no futebol americano, numa época em que o futebol americano era totalmente focado, então muito focado na corrida, né? Ele era running back, e a posição de running back era muito valorizada. Naquela época era chamada apenas de halfback ou tailback, mesma coisa. Então ele foi draftado como primeira escolha geral pelo Philadelphia Eagles em 1936. E se eu não me engano, foi o primeiro draft da história, né, cara? Então, ele tinha um valor imenso naquela época. E como ele era de uma posição muito valorizada, tinha acabado de ganhar um prêmio assim, de alto valor, ele pediu um pagamento que era muito alto. Ele pediu um pagamento de $1.000 por jogo. Um valor impossível para aquela época. Só para ter uma ideia, $1.000 em 1936 é o equivalente a $19.831 hoje, em 2021. Era um valor muitíssimo alto para aquela época. Nenhum time no mundo inteiro era capaz de pagar um valor daquele, e acabou não assinando. Ele não fez um único snap na carreira dele profissionalmente na NFL. Ele nunca fez um snap, nunca jogou. E depois disso ele resolveu trabalhar como vendedor numa empresa de plásticos, e depois ele até abriu a própria empresa de borracha dele. Mas enfim, nunca foi um jogador profissional de futebol americano, apenas universitário, fez história na Universidade de Chicago. E um detalhe ainda sobre o Jay Berringer, inclusive eu quero deixar aqui os créditos dessa informação pro pessoal do Fatos NFL, página @FatosNFL. Se você não conhece, vai lá e seguir, porque é muito genial, é muito boa. Ele até comentou uma vez num post que o Jay Berringer, depois ele vende essa empresa de borracha que ele colocou, e o dinheiro da venda da empresa de borracha era superior ao dinheiro que ele faria na sua carreira se tivesse assinado, se o Eagles tivesse topado dar esses $1.000 por jogo na época, que hoje valeriam quase 20 mil. Então é pra ver como realmente ele foi muito bem sucedido na carreira como empresário dele. Ele não fez sucesso na liga, foi um bust, mas fez sucesso na vida, né? Venceu na vida. Então, continuando aqui, vou falar agora de Troy Smith, quarterback de Ohio State, vencedor do prêmio Heisman no ano de 2006. Ele venceu o Heisman e chegou contra a Flórida,
Só que ele acabou sendo derrotado e fez um jogo medíocre. Um jogo de 4 passes completos de 14 tentativas, uma porcentagem de 28,6% e apenas uma interceptação, nenhum TD. Um jogo medíocre para quem tinha acabado de levar o Heisman e levar seu time até a final, não concorda, né? Enfim, isso fez com que todos preterissem ele, né? Fosse preterido, né, no draft. Ninguém se apressou para draftar ele, até que o Baltimore Ravens selecionou ele na 5ª rodada. Enquanto isso, o Tony Correiris, com o comentarista da ESPN, disse que ele tinha 80% de chance de ser escolhido na 1ª rodada, enquanto ele foi escolhido apenas na 5ª aí pro Baltimore. No entanto, ele ficou apenas 4 anos na liga, o que ainda é um exagero, porque ele jogou apenas 20 jogos, e encerrou a carreira dele com 8 passes para touchdowns e 3 touchdowns corridos, e ainda teve uma vaga, depois que saiu da liga, teve uma vaga no Omaha Nighthawks e o AFL, uma outra liga aí. Continuando. O incrível, Piatti, é o cara ter conseguido ficar tanto tempo na liga, né? Como eu falei, um exagero. É bizarro. Agora, você comentou aí que ele foi escolhido apenas na 5ª rodada. Isso é até interessante para os nossos ouvintes aí que estão começando a entender o processo do college, para ver o peso que tem um jogo, né? Porque se, por exemplo, no BCS ele ganha o título com, sei lá, ele ficou 4 de 14. Vamos imaginar que ele tivesse ali um jogo para 11 de 14, 2 touchdowns e essa interceptação e ganhasse o título, provavelmente o cara teria sido escolhido na 1ª rodada. A gente tá falando aqui de acertar 11 passes, 12 passes. Tem que ver como jogo faz muita diferença na carreira de um jogador pensando no futuro. Exatamente, tanto que o Kyle Trask, eu cotava ele para ser até uma escolha de 1ª rodada, e depois que ele jogou aquele bowl no ano passado contra o Oklahoma e foi escrachado, se tornou uma escolha de 3ª rodada por Tampa Bay, né? A última escolha da 3ª, inclusive, né? Eu acho. Última escolha da 2ª, perdão. Isso, última escolha da 2ª. Bom, continuando, mais um Heisman Trophy que não fez sucesso nenhum na liga foi Daniel Wuerffel, no ano de 1996. Vamos falar um pouco sobre ele. Ele foi First Team All SEC, primeiro time, né, da primeira seleção da conferência SEC, e All American também, nos anos de 1995 e 1996, este que ele levou o Heisman. Ajudou Flórida a ganhar um título, que foi o primeiro de 3 que a equipe conquistaria nos próximos 10 anos. Estabeleceu o recorde na época da SEC. Foi o passador mais eficiente enquanto estava na faculdade e ainda teve vaga no elenco da equipe do 100º aniversário da Florida Gators, cara. Ele teve um peso muito grande, mas quando chegou o draft ele foi preterido no primeiro dia e foi selecionado apenas na 4ª rodada pelo New Orleans Saints. Eles com 2.000... Cara, eu só quero destacar uma coisa aqui. Ele teve 2.123 jardas na NFL em 5 anos. No ano freshman, o primeiro ano dele em Flórida, 20, já é mais. No ano sophomore, o segundo, teve 3.266, muito mais. E no ano junior, que foi quando ele venceu o Heisman, ele teve 3.625 jardas aéreas, muito mais também. Ou seja, o que ele fez de jardas em 5 anos na NFL em 1 ano de college. E hoje, o Wuerffel, ele trabalha como porta-voz em uma seguradora local ali na Flórida. Continuamos aqui, Eric Crouch, quarterback de Nebraska, foi Heisman Trophy no ano. Crouch ele é considerado uma das melhores ameaças duplas, passando contra o corredor. Ele ganhou o Heisman em 2001, depois de ele ter combinado muito com passar a bola. Naquele ano ele passou para 1.500 jardas, correu para 1.115 jardas e 18 touchdowns. Como que eu não vou dar um Heisman para um atleta desse? Ele fez um sucesso muito grande. Porém, St. Louis Rams, hoje Los Angeles Rams, draftou ele na 3ª rodada do ano de 2002 para jogar como recebedor. Ele foi inflexível sobre jogar como quarterback de St. Louis, convenceram de que ele tinha um porte atlético mais adequado para jogar como wideout, o wide receiver que fica mais aberto em uma das pontas do campo. E durante um treino, se eu não me engano, ele teve uma entrega muito dura de um jogador de defesa e ele acabou perdendo muito sangue. Foi uma lesão assim, muito forte mesmo na perna, né? Por causa da lesão, ele acabou deixando o St. Louis Rams antes mesmo de jogar, cara. E aí, em 2005, só ele voltou à liga,
assinou com o Kansas City Chiefs, só que ele passou a jogar agora em outra posição também, jogou de safety, e encerrou a carreira dele na NFL, só jogou aquele ano, e 2 passes defendidos. Este foi Eric Crouch. Continuando novamente, eu quero falar aqui agora sobre Andre Ward, quarterback de Houston, que foi Heisman no ano de 1989. A parte mais legal da história desse cara é que ele foi o primeiro quarterback negro a ganhar o Heisman Trophy. Isso é uma coisa que ele sempre vai ser lembrado, extremamente respeitado, ser o primeiro quarterback negro a ganhar esse título. A carreira dele na Universidade de Houston foi uma coisa assim, surreal. Ele teve números maravilhosos mesmo por Houston, que na época era uma universidade muito forte, e lhe deu a distinção de ser escolhido como 7ª escolha geral na primeira rodada do draft de 1990 pelo Detroit Lions. Só que ele é mais um jogador que não fez absolutamente nada na NFL. Sério, ele fez apenas 5 jogos e 5 touchdowns, né? E depois de 5 anos lutando ali na NFL, ele não fez nada e foi jogar na CFL, a Liga Canadense, em times como o Ottawa Rough Riders e o Toronto Argonauts. Até ele jogar até na Europa, na Alemanha, no Berlin Thunder, na NFL Europe, né? Enfim, ele não teve sucesso na carreira profissional como jogador de futebol americano, mas hoje em dia ele é membro do College Football Hall of Fame e é locutor de rádio do Houston Texans. Podemos afirmar que ele é um locutor muito melhor do que jogador que ele foi. Um cara que não pode faltar aqui, o maior jogador que já passou pelo College Football, se chama Tim Tebow, né? Todo mundo conhece, eu não preciso falar quem é, mas vamos falar sobre aqui a carreira dele, né? Aquele que é do Jacksonville Jaguars. Inclusive. Exatamente. Vou falar sobre isso também. Quarterback de Flórida, Heisman no ano de 2007, campeão nacional 2 vezes, em 2006 e 2007, indiscutivelmente um dos melhores jogadores da história do college football, nomeado 3 vezes para o primeiro time da SEC e 3 vezes Heisman no ano de 2007, junto com muitos outros troféus e prêmios que talvez o ouvinte agora não saiba que exista ou saiba, é uma coisa que ainda vai ser falada nesse episódio, né? Ele ganhou muitos prêmios no ano de 2007, entre eles o mais importante, o Heisman. Só que ele é considerado apenas o maior jogador de uma temporada da história do college. Ou então até mesmo o maior do college, cara. Também. Isso então dá a dimensão do que foi o Tim Tebow lá na Florida Gators. Porque o resto de highlight desse cara não é brincadeira, não. Apesar de todos esses elogios que estão fazendo esse jogador, por que ele não foi tão bem na liga? Bom, ele já não era muito bem classificado por especialistas em draft. Muito bem. Treinadores, inclusive da NFL na época, antes do draft, expressaram muita preocupação com a mecânica de passe dele e a qualidade dele como um pocket passer. Ele, apesar de ser um pocket passer, ele corria muito bem com a bola. Ele é um quarterback que corria parecido. Tudo. Mas não foi um cara muito bom. O treinador do Denver Broncos que draftou ele, o Josh McDaniels, não era não era bom, e acabou escolhendo ele na 25ª escolha geral do draft de 2010 na NFL. Lutou, não teve uma carreira muito boa, ficou apenas 2 anos em Denver, em que ele fez uma jogada assim, digamos que o melhor momento da NFL foi um jogo de playoff contra o Pittsburgh Steelers da temporada de 2011, que ele faz um passe jogo e Denver passa no jogo do Wild Card. Foi ali o melhor momento da carreira dele. E foi a primeira prorrogação sob esse formato de morte súbita, né? Do touchdown matar o jogo. E temos a frase lendária do Paulo Antunes falando que quando a chapa esquenta, você pode contar com o Tim Tebow. Só naquele jogo, mas tudo bem. Só naquele jogo. Só naquele jogo. Pois é o melhor momento da carreira de Tim Tebow, que ainda chegou a jogar uma pré-temporada pelo Philadelphia Eagles, não ficou no elenco, e jogou uma temporada ainda pelo New York Jets, não fazendo sucesso também, até porque quarterback no New York Jets é uma coisa que nunca foi muito sucesso. Vou falar só de mais 2 aqui. Vou falar de um jogador que eu gostei muito de ver jogando, apesar de eu ver muito pouco, porque eu era muito novo na época, né? Bom, Johnny Manziel, né, cara? Foi o Heisman Trophy no ano de 2012, jogando por Texas A&M. É por isso que eu tenho, é por ele que eu tenho o Texas A&M como, digamos, a segunda universidade que eu torço, né? Gosto muito de Texas A&M porque ele foi um jogador extraordinário em Texas A&M, cara. Estabeleceu recordes de touchdowns e de jardas aéreas na universidade. Foi um jogador muito bom, um absurdo. Tem até gente que considera ele o GOAT do college football.
o maior jogador da história do college football, muita gente considera. Principalmente por um jogo que ele fez contra a Alabama de Nick Saban, no ano de 2012, em que a Texas A&M derrotou a Alabama. E ele fez absurdos, jogou demais, teve passe pra TD, corrida longa, jogou muito bem. E apesar de ele não ter ganho o título com o Texas A&M foi um sucesso com ele, cara. Enfim, Johnny Manziel foi draftado no ano de 2014 pelo Cleveland Browns, na primeira rodada, 20ª escolha de segunda geral. E assim que ele assina o contrato dele, recebe, digamos, o primeiro pagamento dele, ele meio que larga de mão, não dá a mínima importância para a carreira como jogador. Não leva a sério o estudo de jogo, sabe? Você estudar tudo o que precisa saber sobre o jogo, sobre o time, sobre o playbook, sobre seu adversário, para você poder entrar em campo pronto para jogar. Subestimou a transferência da NCAA para a NFL, do college football para a NFL, que tem uma diferença enorme. É você atingindo o profissionalismo e ele não levou nada disso a sério. Assim que ele recebe o primeiro pagamento, ele já vai curtir festa, tem envolvimento com polícia, crimes, acidente de carro, dirigindo bêbado, só postava foto embriagado, segurando um bolo de dinheiro em festa, como se fosse um telefone, sabe? Falando ao telefone um bolo de dinheiro. Essas ostentações, dormindo em piscina com aquela cara de acabado, fumando e ostentando um charuto imenso. Enfim, coisas surreais para um cara que ainda nem tinha snap, não tinha uma jogada sequer na NFL ainda. Tanto que quando começou a temporada de 2014, ele foi preterido em Cleveland. Demorou para se tornar starter lá no final de 2014, já na semana 15 por ali, não indo nada bem. E não teve nenhum comportamento bom dentro de campo também. Chegava bêbado aos treinos, chegava com uma imensa cara de cansado, depois de ter dormido por apenas 3 horas durante a madrugada, não tinha um sono de um jogador profissional, né? Mostrava dedo do meio e atirava garrafas de água em torcedores, que chamava a atenção dele em treinos, em estádios, coisa que é comum de torcedor fazer, né? Não respeitava ninguém, nem mesmo os companheiros de time. Tanto que aí, após o final da temporada de 2015, que ele foi muito mal também, ele já em janeiro de 2016, ele teve envolvimentos com polícia, com crimes, né? Texas A&M não gostou disso. Não, Cleveland, perdão, não gostou disso. E aí em março ele foi dispensado, né? Enfim, foi um bust que dói na alma, se você aprofundar e saber a história dele. Tanto que o pai dele chegou a expressar na época o quanto decepcionado estava com ele. Enfim, foi uma coisa muito triste o Johnny Manziel. Basicamente, pro nosso ouvinte entender tudo isso que você falou até agora, imagina o Johnny Manziel sendo uma fusão. Uma fusão do Fabrício, ex-lateral do Inter, que mostrou o dedo pra torcida no jogo do Gauchão contra o Ipiranga de Erechim, mas você, depois de assistir jogo até as 3 da manhã, tendo que trabalhar às 6 horas do outro dia. Esse era o Johnny Manziel. Ou o Adriano Imperador Ou o Adriano Imperador. Balotelli. Perfeito. Adriano Imperador mais Balotelli igual a Johnny Manziel. Então, um jogador indisciplinado e sem a menor vontade de ser um cara profissional. E ele tinha um talento indescritível, cara. Um talento muito grande, um talento que não se acha em todo quarterback por aí, mas não quis desenvolver, não quis ser um cara profissional. E uma coisa que me entristece muito. Eu já falei muito dar um aqui. Contraponto? Pode Termina de falar do Johnny Manziel, eu vou dar um contraponto. Temos também um grande exemplo que não ganhou o Heisman, mas que jogou ao lado do Johnny Manziel e atualmente é campeão do Super Bowl, nosso wide receiver, Mike Evans. que é o Mike Evans. Muita gente Gosto ainda, demais. por fazer esse adendo, fala que boa parte da carreira em Texas A&M do Johnny Manziel foi graças ao Mike Evans. Eu discordo, mas vale a pena ressaltar que talento também tínhamos nesse corpo ofensivo aí de Texas A&M. Eu não concordo porque o Johnny Manziel ele também corria muito bem com a bola. Ele é de qualidade também. Bom, eu falei. Não, sim, eu só mencionei porque muita gente fala isso, eu acho interessante. Que também é um fato, né? Pra um quarterback se destacar, ele tem que ter bons recebedores. Sim. Ele teve um recebedor que foi draftado também para a NFL e deu certo. Tem alguns QBs que a gente não lembra muito. Por exemplo, o próprio Tim Tebow, que foi mencionado. Eu não me recordo de nenhum wide receiver que jogou com ele naquela época em Flórida, foi draftado e deu tão certo quanto o Mike Evans, como a gente mencionou aqui. Mas teve um tight end que é muito conhecido, que jogou com o Tim Tebow na Flórida. Aaron Hernandez. Pelos motivos errados, mas é bem conhecido. Tanto que o Tim Tebow está na NFL hoje, ele é Tyrene agora no Jacksonville Jaguars, assinou recentemente, com o Jacksonville Jaguars para ser Tyrene, e ele vai usar a jersey número 85, que ele mesmo disse que é em homenagem a Aaron Hernandez, que foi um grande parceiro dele de equipe, em Flórida. Falei muito aqui sobre o Tim Tebow, entre outros,
falar muito sobre o último homem que eu quero falar aqui, que pra mim é uma coisa absurda, é uma coisa assim melancólica de se falar, mas vamos lá. O Heisman Trophy de 2003 foi o quarterback Jason White de Oklahoma, que apesar de ter tido números bons em seus 2 últimos anos, eu quero, vamos lá, apenas para colocar o quão confiável é a votação do Heisman Trophy para prever quem vai ter sucesso na NFL e quem não vai ter, vamos considerar o seguinte: o quarterback de Oklahoma, Jason White, que foi o Heisman Trophy, derrotou na votação do Heisman Eli Manning, que no ano seguinte foi primeira escolha geral, foi bicampeão de Super Bowl, número aposentado de Larry Fitzgerald, que em 2004 foi terceira escolha geral, assinou com um contrato de $50 milhões, eu tô falando de um wide receiver. Hoje ele não se aposentou ainda, e é um top 10 wide receivers na história da NFL, que a NFL colocou no time dos 100 anos. Na minha opinião, ele é o 4º melhor receiver, atrás apenas de Jerry Rice, Randy Moss e Calvin Johnson, essa é a minha opinião. O Jason White também ficou na frente de Philip Rivers, que foi a 4ª escolha geral de 2004, o melhor quarterback da história do Chargers, que certamente também vai ter o seu número aposentado, o número 17 no Chargers. Ele venceu, porque se eu não me engano o Sean Taylor nem ficou, na verdade, no top 10 do Heisman, mas ainda assim, o Sean Taylor foi 5ª escolha geral, ele é um dos melhores defensive backs da história, ele foi safety selecionado pelo Washington Redskins em 2004, foi assassinado em 2007, tem uma história muito linda e muito triste o Sean Taylor, e tem um número aposentado em Washington também, número 21, e o Sean Taylor, assim, um absurdo, um jogador maravilhoso. Jason White também foi selecionado, também ficou na frente da votação de Heisman, de Big Ben, o Ben Roethlisberger, que foi draftado na 11ª escolha geral de 2004, ele tem o que é, na minha opinião, a melhor temporada de um quarterback rookie no ano de 2004, para se ter uma ideia, enquanto isso aí rolava em 2004, foi o ano que eu nasci em 2004, cara. Ele tem 2 Super Bowls, o Big Ben, e na minha opinião também ele é um dos top 20 quarterbacks da história. Era um jogador assim, a carreira que o Big Ben tem é um absurdo. Salvo engano, o primeiro quarterback campeão do Super Bowl, né? Como rookie. Não, porque ele foi campeão em 2005. Ano, ele foi roubado do Seahawks, né? Mas ganhou. Você tem razão, ele foi campeão no ano seguinte. No segundo ano, mas... O Seahawks não é roubo, é reembolso, mas vamos lá. Concordo com você. Enfim, mas pra mim ele tem a melhor temporada de um rookie quarterback, se você for puxar números e highlights desse cara. Foi um absurdo. E só pra fechar aqui, um cara que nem entrou na votação de Heisman também, só que foi selecionado em 2004 e teve uma certa relevância na liga, foi o Steven Jackson, running back, 24ª escolha geral pelo St. Louis Rams, que tem na carreira dele aí 11 mil jardas corridas e 69 touchdowns. Enfim, Jason White venceu o Heisman desses nomes aqui que eu falei, que tem uma certa história na liga, uma história muito grandiosa na liga. O Jason White ficou na frente. Ele ainda jogou o ano de 2004 no college football, só que em 2005, esse cara, a gente tá falando que ele ficou na frente de nomes que tem história na liga, que são futuros... Jason White foi um free agent não draftado. Ele não saiu no draft de 2005, cara. Ele assinou contrato com o Preston Scott do Tennessee Titans e nunca entrou em campo na NFL, cara. Ele nunca entrou em campo e tem 0-0 em tudo. Ele não é ninguém na NFL, não tem o nome dele na NFL, cara. Atualmente ele é um pequeno empresário em Oklahoma e ele vende memorabilia esportiva da Universidade de Oklahoma que ele jogou e também da Oklahoma State University. Só. Ele foi um Zé Ninguém na liga e, apesar de formado, ele vende artigos relíquias da Universidade de Oklahoma e de Oklahoma State. É uma coisa que me impressiona, que me deixa assim, decepcionado saber que muitos nomes que têm história na liga, que vão ser Hall of Famer, não ganharam Heisman em 2003, enquanto o Jason White, que é um ninguém, absolutamente, tem o Heisman Trophy em 2003. E aqui eu termino a minha parte. Que sensacional. Piatti, muito obrigado por esse passeio pela história dos busts. E veja só, nosso querido ouvinte, como tudo na vida, nem draftar o ganhador do Heisman é 100% garantido, até porque tem uns que não são nem draftados. Mas se a gente falou dos busts, vamos agora dar um giro 180 graus e vamos falar dos grandes ganhadores desta honraria que fizeram sucesso na NFL. Nicolas Terzioglu, cite pra gente alguns nomes que elevaram o patamar das franquias que apostaram neles e os escolheram. Com certeza, bora lá. Tem
uma infinidade de nomes aí. Eu queria começar falando só de um aí que decepcionou, acho que bastante gente, né? Até mesmo pela história dele. Foi o Art Griffin, né? Ele teve 7 anos na NFL, o único jogador na história a ganhar 2 Heisman Trophy, né, em 2 anos seguidos, mas não teve uma carreira nada relevante aí na nossa querida NFL. Né? Running back por Ohio State nos anos 70, né? Então, essa é a menção honrosa aí ao Art Griffin. Menção desonrosa. Exato. Menção desonrosa. Mas vamos lá, falando de Heisman, né? Você falou o Pinhatti falou do Jay Beranger, que rejeitou a NFL. Alguns anos depois, ali, mais precisamente em 1948, a gente teve Doak Walker, né? Halfback por SMU, né? Go Mustangs. Que, bom, ele chegou na NFL com uma grande responsabilidade, né? Chegou na NFL assumindo que time? Detroit Lions, né? E nos anos 50, olha que loucura. Foi os anos comandados por Doak Walker, né? Depois disso, a gente não vê falar do Detroit Lions aí, virou até mesmo. Inclusive, eu vou aproveitar o seu gancho e quero deixar aqui uma curiosidade. Pra quem me conhece pessoalmente, vai conhecer minha avó, aliás, um beijo pra dona Terezinha. O último título do Detroit Lions na NFL foi no ano que minha avó nasceu. Então, parabéns, Lions. É muito bom ter vocês como rivais. Exato. Né? É a fábrica de memes. Você olha assim pro time e não dá mais. E é isso, o Doak Walker, ele carregou o Detroit Lions nas costas, ali a popularidade do time do Detroit, que era uma cidade assim, em ascensão, né, após a Segunda Guerra. Então, ele era o cara do momento, né, Doak Walker. A gente passa por alguns anos aí que a gente, né, e vai justamente pro seu Green Bay Packers, não é mesmo, Matheus Pinhão? O tal de Paul Hornung, que saiu da minha querida Notre Dame, né? Que homem. Inclusive, eu sou eternamente grato a Notre Dame por dar Earl Curly Lambeau e Paul Hornung. Esses dois aí, ó, se Notre Dame fechar amanhã o seu departamento de futebol americano, eu já estou satisfeito. Inclusive, né, o primeiro uniforme do Packers foi sim, e é o uniforme clássico, throwback até hoje. Até hoje, né? Até 2020, correção, né? Porque o Packers nesse ano vai mudar o uniforme de o Packers é uma piada, né? Tem que acabar também. Concordo. Vamos falar do Paul Hornung. Vamos falar de coisa boa, né? Não, vamos falar do Paul Hornung, né? O Hornung, que ele era quarterback no college, mas chegou na NFL, o cara era mil utilidades, não quero falar o nome de marca, né, mas o cara, ele era mil utilidades. Ele era halfback, safety, place kicker, numa época que o futebol americano, né, tava... A gente só fala a marca se patrocinar o podcast. Exato. Inclusive, quiser patrocinar aí, ó. Por isso que a única marca que a gente fala é a do Cover Football, né? A única marca que a gente dá moral é pro Cover Football, que faz esse trabalho com a gente. Que dá suporte aí pra gente. Ô Nicolas, me confirma uma coisa aqui. O Paul Hornung, ele foi running back, foi safety, foi kicker em Green Bay, só que ele foi Heisman como quarterback, não foi? Exato. Numa época, né, pós-guerra, o futebol americano já estava sendo especializado, né, porque a gente teve ali nos anos 40 a Segunda Guerra, então muitas equipes tiveram um déficit de jogadores, né, de quantidade de jogadores. E aí os treinadores perceberam que era mais fácil você treinar o jogador em uma única posição do que ele para executar várias, né? Então é assim que a gente começa a se especializar no futebol americano, na posição. Aí o Paul Hornung, ele ainda era um cara velha guarda, digamos assim, né? Ele fazia de tudo e fazia de tudo muito bem. Inclusive campeão, né? Vencedor do Heisman Trophy, 4 vezes campeão na NFL, né? E tem um Super Bowl aí na conta também. Passando alguns anos aí, a gente tem Billy Cannon, né? Foi running halfback, né? Se tivesse essa palavra, running back também era popular, porque ele era halfback, né? A posição um pouquinho aí arcaica. E aí ele chegou na NFL, mais precisamente ali pro Houston Oilers, né? Atuava também como halfback, fullback e tight end, também um jogador bem versátil aí. Passando por alguns anos, aí, Billy Cannon em 1959, tá? A gente tem, em 1963,
Roger Staubach, quarterback, por sabe quem? Por Ney. Mitch, né, emplacando aí seu quarto, acho que era o seu quarto jogador vencedor do Heisman Trophy, né? E Roger Staubach, o famoso aí quarterback do Dallas Cowboys, grande pregador aí, fazendo suas rezas e ave-marias, aí, inclusive. Pra quem não sabe, foi ele que inventou a Hail Mary num jogo contra o Minnesota Vikings, né? Perguntaram pra ele o que ele tinha feito na jogada, que foi uma jogada da vitória, um lançamento pra cima, e ele diz, I just prayed a Hail Mary, eu só rezei uma Ave Maria, e aí pegou o nome. Isso, Capitão América, né? Campeão aí, do vencedor do Heisman Trophy, também 2 vezes campeão do Super Bowl, né? E uma vez MVP do Super Bowl. Passando alguns anos ali, isso foi 63, lá em 1968, nós temos O.J. Simpson, enquanto ele corria, né, de seus adversários por USC, né, alguns anos depois a gente viu ele correndo da polícia com a sua Ford. Eu me segurei pra não fazer essa piada, que era muito melhor. Mas eu fiz. Era muito melhor que a corrida do sócia do CollegeCast. Alô, Casalber, manda o contrato. E ali, vizinho dele, 2 anos depois, a gente tem Jim Plunkett, né, por Stanford, né, universidade ali rival do Pacífico, né. O Jim Plunkett, campeão aí 3 vezes, né, 2 vezes do Super Bowl pelo Raiders. Temos também Tony Dorsett, né, pela Universidade de Pittsburgh. Aí sim, ele já era running back, né, e foi 2 vezes campeão ele já era na fase de especialização, e ele foi campeão do Super Bowl aí também uma vez, do Super Bowl 12. Passando por alguns anos, aí a gente chega em Marcus Allen, grande running back também, por USC, né? O USC também tem uma grande tradição aí de jogadores na posição. A gente vai falar de mais. O maior ganhador do Heisman, né? USC. Junto com o 7 cada um. O Oklahoma também empatou, viu? Depois de... porque o Oklahoma teve o Baker, teve o Kyler. Então tá empatado aí as universidades que mais tem, né? Quem tem mais tem 7, e são 3, por enquanto. Né? Marcus Allen. Em 86 a gente tem o Vini Testaverde por Miami. Vini Testaverde aí que rendeu muitos e muitos anos na NFL também. Perdão, e que tem um dos melhores sobrenomes de jogador, né? Que Vini Testaverde é um nome de respeito. Exato, né? Alguns anos antes a gente tem algumas menções honrosas aí, se pode dizer. Herschel Walker foi um grande running back no college, mas não conseguiu emplacar muito bem sua carreira na NFL. Temos também Doug Flurry, que é um grande nome, que embalou também videogames aí. Antes do Madden ser popular, tinha o videogame Doug Flurry. E também Bo Jackson, né? Que acho que é a maior assim, você olha e fala, que pecado, cara. Como que Deus permite um negócio desse, né? Bo Jackson com aquela lesão no quadril que tirou ele a oportunidade de ser um dos maiores aí da liga, né? Foi campeão do Heisman por Auburn. Em 1987 a gente tem o Tim Brown, né, o último vencedor aí pela minha querida Notre Dame Fighting Irish, wide receiver aí, grande jogador, vencedor aí de Super Bowl também pelo Oakland Raiders. E a gente vai lá pro ano de 1991 com Desmond Howard, wide receiver por Michigan, que até então, né, tinha sido o último jogador na posição a vencer um Heisman Trophy, né? Recentemente a gente tem aí o querido Devonta Smith, que eu torço para que ele brilhe bastante na NFL, porque o menino é quente, joga muito, inclusive. Barry Sanders no ano seguinte, cara, esse também é um grande pecado. Detroit Lions, depois dos anos 50, basicamente acabou. Na verdade, a gente pode dizer que os times da NFC North, com exceção aí do Packers, que é o time que tá tendo mais sucesso recente, né? Ganhou o Super Bowl em 96, ganhou o Super Bowl em 2010. Mas tem uma frase muito icônica do Jim McMahon, foi quarterback do Chicago Bears no título de 85, o único Super Bowl que o Chicago Bears ganhou. E também era o quarterback reserva do Brett Favre em 96.
quando o Packers bate o Patriots. Inclusive, um abraço para os nossos torcedores do Patriots, porque se você acha que já é ruim ter o Eli Manning ganhando 2 Super Bowls em cima de vocês, saibam que o Jim McMahon também, né? Mas enfim, o Jim McMahon, ele falou que o Chicago Bears é um cemitério de quarterbacks. A gente pode dizer que, na verdade, a NFC North inteira é um cemitério de tudo, né? Porque o Chicago Bears não consegue emplacar, o Lions, coitado, desde 1950 ele lá vai pancada, não consegue emplacar ninguém, mesmo tendo jogadores simplesmente mágicos, tipo o Sanders, o próprio Matt Stafford. Hoje eu cheguei a ver um post em que teve um analista da TV americana dizendo que o Dak Prescott era mais jogador do que o Matt Stafford. Me desculpa, por mais que eu adore o Dak Prescott, acho ele um excelente jogador, o Dak não pode estar na mesma frase do que o Matt Stafford. Então, muito abaixo. O problema é que os times da NFC Norte, Jesus, né? Não, eles destrói carreira de jogador, assim, numa velocidade que, né, é mais que supersônico, né? É absurdo. Falando do Barry Sanders, ele é um grande jogador. Cara, colocar ele ao lado de Walter Payton como os dois maiores que a NFL já viu na posição. E jogou por alguns anos aí, teve, na verdade, 10 anos, 11. E ele simplesmente aposentou. Olha pro time e fala, cara, isso não tem jeito. Né? Ele perdeu a vontade. E eu acho que isso é a pior coisa para um atleta. Quando ele perde a vontade de competir, que ele larga a mão de tudo, né? E aí ele desistiu da carreira. Mas teve uma carreira muito interessante por Oklahoma State, né? Nos anos 80. E na NFL também, cara. Tem muita jogada ali que o Barry Sanders ele é estudado até hoje. A forma como ele agia dentro de campo, causando desconforto no defensor, que é o mais importante ali. E dava trabalho ali para as defesas, viu? Muito trabalho, inclusive. A gente tem também, já no final da década de 90, Charles Woodson, né, cornerback, e também wide receiver, e também retornador de punch por Michigan, né? O Charles Woodson, que é hoje um jogador lendário aí, com passagens pelo Green Bay Packers e pelo Oakland Raiders, né? 2 passagens pelo Raiders e uma pelo Packers, sendo campeão ali com o time do Green Bay em 2010, aquela defesa que te dá saudade, né Matheus? Não fala isso que eu choro. Que saudade. Eu tô esperando até hoje o BJ Raj voltar do ano sabático dele. Eu tô até hoje esperando o Packers mandar lá pro Clay Matthews um oi sumida e dizer assina com a gente por um Big Mac e uma Coca. Que saudade. E aí, já no ano de 2002, a gente tem um vencedor do Heisman aí também, por USC, Carson Palmer, né? Fez história aí na NFL, acho que nunca chegou a ser campeão, mas ele era um quarterback sólido, ele fez parte de grandes elencos, conduziu grandes elencos ali mesmo, né, o Cincinnati Bengals. Cara, o Cincinnati Bengals que era um time quente, viu? Com o Carson Palmer ali de QB. E até mesmo o Arizona Cardinals de 2015, né? O ano que o time tinha a chance ali de consagrar Carson Palmer e Larry Fitzgerald uma tacada só, né? Não deu certo, esbarrou em outro campeão do Heisman, né? A gente fala disso já. Alguns anos depois a gente tem um nome notável aí, Mark Ingram Jr., que foi inclusive né, campeão do Heisman e capa do NCAA, uma honraria aí para esse jogador. Que tá até hoje aí na NFL, tá quase não para, né? Hoje tá no Houston Texans aí, mas teve bons momentos ali no New Orleans Saints e, né, teve uma passagem um pouquinho, quer dizer, em um ano foi bem, no outro já um pouquinho discreto do Baltimore Ravens e hoje aí no Houston Texans. Bom, já que falamos de Mark Ingram, né, vamos pro ano seguinte, que a gente tem quem? Cam Newton, né, o quarterback aí que despachou o sonho do Arizona Cardinals naquele ano ali de 2015, mas, né, em 2010 ele foi vencedor do Heisman Trophy por Auburn, né, pelo Auburn Tigers aí. Já no ano seguinte nós temos Robert Griffin III por Baylor, um ataque também que era muito quente, e, cara, acho que
a carreira do RG3 poderia ser muito maior se não fossem as lesões. Que todo mundo... Eu posso falar uma coisa aqui também? Eu sinto no meu coração que o RG3 teria, no mínimo, um Super Bowl, tá? E eu acredito, assim, que ele não teria apenas um. E eu acho que esse cara, ele seria um quarterback que a gente ia olhar e falar, meu amigo, esse cara é elite, mas é elite em um nível. Bom, se você for olhar o jogo de 2012 dele contra o Baltimore Ravens, que inclusive foi ele se machucou no último drive, e aí o último drive teve que ser comandado pelo Kirk Cousins, que acabou empatando o jogo, fazendo uma conversão de 2 pontos, só que ainda assim o Robert Griffin, ele sofreu uma grande lesão na perna, naquela hora tomou uma pancada muito forte entre o joelho e o quadríceps, né? E ainda voltou pro campo para um snap que foi que alavancou bastante pro Kirk Cousins conseguir ganhar aquele jogo. Levar a prorrogação e depois ganhar o jogo, né, cara? E assim, o Robert Griffin, ele é um dos 5 quarterbacks que eu mais gosto. Dos primeiros que eu vi jogar na liga, entre Aaron Rodgers, Peyton Manning, Andrew Luck, Andy Dalton, que era muito bom na época. E aí o Robert Griffin, cara. É um cara que eu sou muito fã, que com certeza teria o anel dele, teria o MVP dele. Ele foi o Offensive Rookie daquele ano, de 2012. Com sobra. Espetacular. E, cara, se ele fica naquele Redskins, se ele não se machuca, né, cara, seria espetacular. Tanto que ainda hoje eu defendo esse cara, apesar de ele já ter os 33 anos dele de idade. Eu ainda defendo ele, eu ainda defendo que ele pode ser um dos melhores backups da liga. Se ele, por exemplo, ainda tem tempo de assinar com o Arizona Cardinals, por exemplo, ser backup do Kyler Murray, pode ser que dê certo. Eu ainda acredito bastante nele, cara. Como backup, sim. 2015 chega quem? Derrick Henry, por Alabama, né? Running back aí, o gigante, que hoje a gente não precisa nem falar do rei Henry, porque o cara é um absurdo. Ele é gigantesco, né? Tanto em altura, né, quanto como jogador. Ele é um jogador, ele impõe sua personalidade dentro de campo, né? E é difícil parar o homem, viu? Rapaz. Mas, Luiz, nem todo jogador extraordinário da NFL ganhou o Heisman, né? Caso, por exemplo, aí do Peyton Manning, considerado pra muita gente o QB mais talentoso da história da NFL, eu me incluo nessa. Pra mim é o QB mais talentoso da NFL, ou pelo menos dos que eu vi jogar, é disparado o cara mais talentoso. Mas fala aí pra gente, outros caras de sucesso na NFL que marcaram época e que não tem o Heisman Trophy na sua galeria. Eu vou começar com um clássico, né? Todo mundo já sabe, o atual QB supremacia, que é o Tom Brady, campeão do Super Bowl, 7 vezes campeão. Ele foi escolha de 5º round, ele nem chegou a ser cogitado. 6º round, Ele nem foi cogitado a ser vencedor do troféu Heisman. O nosso querido Aaron Rodgers também não foi, porque ele não teve tempo suficiente. Eu falei do Aaron Rodgers. Por último aqui que a gente tem também pincelando ultimamente aí, que foi até pedido do Nicolas, mas eu vou mencionar, é o nosso querido Deshaun Watson, que ele não ganhou, e sim foi o Baker Mayfield no ano dele. Eu achei de uma maneira um pouco injusta ele não ter ganho, mas é um jogador que não deu certo, tá escrevendo a história dele. Tudo bem que Texas não ajuda muito, mas é um jogador importante, que tem tudo para se destacar, construir uma bela carreira na NFL, e ao mesmo tempo ele não ganhou o Heisman e deu certo. Acho que tem mais algum aqui mudando um pouco de posição, o nosso querido DeAndre Hopkins. Ele não ganhou também e hoje em dia é um dos melhores na posição. E isso mostra no que a gente está dizendo aqui, que não necessariamente o cara, quando ele ganha o troféu Heisman, que ele vai dar errado na liga. Ele pode dar muito certo. Então, eu acho que o problema é Clemson, né, cara? O Deshaun Watson, o DeAndre Hopkins. Eu concordo. Agora o medo é pro Trevor Lawrence. Vamos ver. Que não ganhou também, né? Não ganhou. Mas o Trevor Lawrence, eu não tô entrando nesse mérito, porque a primeira temporada dele é agora. Sim, claro. Não, é que o Pinhatti comentou sobre Clemson, que o problema é Clemson, o Trevor Lawrence também não. E o Trevor Lawrence... Conta isso aqui que eu comentei off-record com vocês. No ano de 2018, o Trevor Lawrence teve 0 votos para Heisman, enquanto o Gardner Minshew teve 122. Pois é. Porém, meus caros, não é só o Heisman Trophy que tem relevância na hora de exaltar os destaques da temporada. Nicolas, fala pra gente quais outros prêmios individuais existem no college football, quais posições eles premiam e, inclusive, tem brasileiro na lista.
Com certeza. Nós temos também ali o Maxwell Award, né, o Robert Maxwell, que divide ali junto com o prêmio Walter Camp para o melhor jogador da temporada, né? O ano passado a gente teve o Devonta Smith como vencedor dos 2 prêmios, no ano anterior Joe Burrow também vencendo os 2 prêmios, em 2018 o Tagovailoa, né? Nós temos também o The Home Depot Award, que é um prêmio já com o nome do patrocinador, dado ao melhor treinador do ano, que do ano passado foi Jamie Chadwell, né? Treinador aí da nossa grandiosa Coastal Carolina. Falamos de Doak Walker, né? Lá em 1948, vencedor do Heisman, e olha ele aqui recebendo uma nomeação, um prêmio também, né? Doak Walker Award com o melhor running back da temporada. Temos também o Dave O'Brien Award, que premia o melhor quarterback da temporada, né? Temos o Johnny Unitas. Vamos lá, de novo, porque essa moto. Temos também o Johnny Unitas Golden Arm Award, que o melhor quarterback sênior, né, da classe sênior, ou seja, o último anista do college football na posição de quarterback é premiado com o prêmio Johnny Unitas. Temos o Lou Gross Award, né, que a gente premia aí o melhor place kicker da temporada. E sabe quem que ganhou esse Lou Gross Award aí? Brasil! Cairo Santos, né? Em 2013, se eu não me engano. 2013 foi o Roberto Aguayo, o único kicker de segunda rodada da história do draft. E em 2019 nós tivemos aí Rodrigo Blankenship, né? Também tem um pouco aí de DNA brasileiro. E temos Infelizmente, o nosso programa vai chegando ao fim, mas antes de encerrar, deixa eu me despedir da mesa, começando aqui pelo primeiro que foi apresentado no início. Muito boa noite, muito obrigado pela sua participação, Luiz, mais uma vez. Agradecer aos nossos queridos colegas de mesa, nossos ouvintes, que hoje tivemos várias informações. Provavelmente vai ficar um pouquinho longo, né? Porque geralmente vamos bater aí 1 hora e pouquinho de podcast, mas é muita coisa interessante que a gente pode tirar disso aqui. E daqui a pouco, no próximo, já começa o bicho a pegar já. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. E é isso aí. Muito obrigado, Nicolas. Até a próxima. Muito obrigado, Matheus Pinho, caros ouvintes e amigos de mesa, por nos deixar entrar pelos seus tímpanos aí, em qualquer lugar que você estiver nos prestigiando. Muito bem. Pinhatti, mais uma vez, muito obrigado pela participação e também pela parte técnica, porque como vocês já estão careca de saber, mas eu gosto de destacar, o Pinhatti é que faz esse programa chegar aos seus tímpanos, como poeticamente falou o Nicolas. Muito obrigado, Nicolas, muito obrigado, Luiz Felipe, e muito obrigado principalmente ao ouvinte, que é o que faz o podcast crescer, faz o podcast ser essa coisa maravilhosa, que nos dá esse prazer de gravar, esse prazer de conversar aqui, levando informações e história até vocês, para vocês ficarem cada vez mais cientes e apreciarem melhor cada vez mais o college football. Só o meu agradecimento e até uma próxima. E muito obrigado também a você que nos acompanhou nestes 4 primeiros episódios e mergulhou na história dos mais de 150 anos do college football. Como eu falei, próximo episódio especial sobre a decisão da Suprema Corte Americana que permitirá aos atletas receberem compensações financeiras. Tem muita treta, vai ter muita polêmica e você vai entender tudo que envolve essa questão do conceito de estudante-atleta. Até o próximo programa. Mas antes, fique com The Olive and the Blue, Fight Song de Tulane, universidade que deu ao Brasil o primeiro jogador nato a atuar na NFL de forma efetiva e que nos deu o único prêmio individual de um futebol americano universitário ao Cairo Santos. Uma excelente noite a todos e até o próximo programa.